em atividade. Pastor Lucas, eu sei que está na igreja hoje, se não me engano, de Vicente de Carvalho, pastor Éder. Pastor Fábio também está pregando na igreja hoje de manhã. Já conversei com uns dois essa semana. Pastor Fábio chegou de viagem, está tudo bem. Ele está no seu gabinete, nas suas atividades normais aqui na nossa igreja. E daqui a pouquinho estarei apresentando o pregador desta manhã. Vamos então orar, que Deus perdoe os nossos pecados, que Deus fale com as nossas vidas. Vamos ter um minuto de oração silenciosa. Oremos. Faz o seguinte. Qual é esse hino? 318. 318? Vou botar? Tá, então vou fazer assim. Tira aqui. Beleza. Agora não tá querendo recomeçar. Beleza. Abrir a parte de digito Bondoso Deus, Pai de amor, nós agradecemos ao Pai pelo imenso privilégio de estarmos aqui no teu santuário, porque o Senhor um dia se manifestou a nós, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, e o Senhor tem nos trazido, Pai, em paz, em segurança. Nós agradecemos porque, como diz o salmista, realmente feliz é o homem que tem confiança em Ti, não confiança nos bens, nas circunstâncias, nos momentos desse mundo, mas a nossa confiança, ó Pai, está em Ti. Por isso eu peço que o Senhor esteja com todos nós que estamos passando por dificuldades ou provações. O Senhor acalme o nosso coração, o Senhor fale as nossas vidas durante o decorrer dos trabalhos da nossa igreja durante esse domingo. Peço que o Senhor venha estar também, Senhor Deus, com o pregador dessa noite, desse dia. Senhor, o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações e que nós possamos sair daqui mais alegres, mais felizes, mais dispostos a trabalhar para o Teu reino. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda cantar o hino 318, Ceifeiros da Seara Santa. Pedir para a igreja se colocar de pé para cantarmos esse hino, muita disposição, vibrante, né? O que aqui é remote e mixer. Esse é o mic. Aqui é áudio e vídeo, né? Melhor do vídeo. O iPhone aqui mesmo, tá certo. Diz uma coisa. O microfone, canal 1 e 2 é melhor aqui ou aqui embaixo? O microfone é melhor aqui ou aqui? Que é canal de entrada mesmo, né? Aqui tá em linha aqui, cara. Não tem perigo não? De linha aqui? Mas diga assim, tem um dia que a gente filmar e não sai nada de áudio aqui naquela hora. Qualquer modo pega motivo.
Amém? Pode nos aceitar. Vou apresentar à igreja o pastor Marcos Sérgio, pedir que o pastor já venha até a frente. O pastor Marcos Sérgio é conhecido da maioria de nós. A última vez que esteve conosco foi em maio de 2010. Maio de 2010. Foi a última vez, porque já teve outras vezes conosco também aqui, pregando no domingo da manhã e pregando no domingo da noite. Na parte da noite. E hoje não será diferente. O pastor Marcos Sérgio estará conosco na pregação, agora. Depois, teremos no intervalo, depois da ceia do Senhor, depois da ceia, teremos no intervalo, tomamos nosso cafezinho juntos. Logo depois, todos estão convidados a retornar ao templo, porque teremos uma aula em conjunta com o pastor Marcos Sérgio. À noite, o pastor estará conosco, mais uma vez, no culto da noite. Fui pegar o pastor Marcos Sérgio hoje, porque ter certeza que estava tudo certo, né, Bruno? O pessoal me ligando aí, o Zé Carlos, o Bruno, está tudo bem. Eu vou garantir que está tudo certo. Da forma que eu cheguei lá no apartamento dele hoje, 6h30 da manhã. Mas para quem mora em Cuiabá, o pastor hoje é pastor da igreja de Cuiabá, uma das maiores igrejas que nós temos no Brasil, né? No espaço, depois o pastor vai estar falando um pouquinho. Só que lá é 1 hora antes, quer dizer que agora lá, na hora que eu fui pegar, era 5h30, no horário biológico do pastor. Mas não é que ele já estava de pé, você já chegou aí embaixo? Eu já estou descendo. Então foi muito bom, porque nós viemos com calma, tomamos um café reforçado ali e chegamos há bastante tempo para o tempo. Graças a Deus. Pastor, o senhor é muito bem-vindo. O senhor já é conhecido nosso em casa, nós conhecemos bem. Pastor Marcos Sérgio foi durante muitos anos diretor, um dos diretores do Mackenzie. Pastor atua de forma muito forte na área social. Ele tem um olhar especial para isso, mais apurado para essa área. Ele também nos ajuda muito, nos ajudou muito a nossa entidade, né? Em todas as fases aí recentes, de 2006 para cá, na APAS. De tal forma que o pastor Marcos Sérgio hoje também é preletor, sempre convidado para congressos que tenham assuntos relacionados à área da ação social e da área da educação. Pastor, Deus use grandemente, Deus abençoe. Queridos irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É um privilégio, uma alegria poder estar com os irmãos nessa manhã gostosa, bem agradável, de domingo, dia do Senhor, estar aqui na igreja em São Vicente. Realmente é um privilégio, uma alegria poder rever alguns irmãos, amigos queridos, poder estar com os irmãos nesse momento tão importante da nossa igreja aqui em São Vicente. Trago um abraço lá da nossa igreja de Cuiabá, né? Como o presbítero Jorge colocou, eu estou em Cuiabá há 3 anos, né? Exatamente depois que eu estive aqui em maio de 2010, logo depois eu fui para Cuiabá e estou lá até hoje. A igreja de Cuiabá é uma igreja maravilhosa, grande, uma igreja em franco crescimento. No último domingo Deus nos deu a graça de batizar 54 novos membros e foi uma bênção. E
e Deus tem realmente feito uma obra poderosa lá na igreja. Hoje nós já passamos de 1000 membros da igreja e tem uma estrutura fantástica. E é mais um povo muito bom. Eu costumo brincar lá em Cuiabá, que tem menos em Cuiabá é cuiabano, né? Porque o estado do Mato Grosso, por causa do desenvolvimento econômico, dessa questão do agronegócio, tudo, pessoas do Brasil inteiro têm ido para lá. Nossa igreja, por exemplo, é uma igreja extremamente miscigenada, né? Nós temos muitos mineiros, muitos capixabas, paulistas, gaúchos, catarinenses. O que tem menos na igreja é realmente Cuiabá. Nosso conselho tem 12 presbíteros e dos 12 presbíteros só tem 2 cuiabanos. Os outros 10 vieram de fora, de outros lugares, e estão lá. Isso faz com que a igreja tenha uma característica diferente, uma característica acolhedora, muito gostosa, muito boa, porque todo mundo vem de fora, todo mundo está em terra estranha, e aí a igreja é uma grande bênção para que nos tornemos de fato uma família de famílias servindo ao Senhor. Que Deus então nos abençoe. Esse dia, pela graça de Deus, estarei com os irmãos e juntos desejo no meu coração que cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, para a nossa reflexão agora no culto, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, quero ler com os irmãos no capítulo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 1. A partir do versículo 18, a respeito da mensagem da cruz, até o versículo 25. Quero fazer esta reflexão, aproveitando o contexto da comunhão dos santos, da Santa Ceia. Quero então meditar. Diz assim a palavra de Deus, 1 aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Certamente a palavra da cruz é leitura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pressa. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor Deus, imensamente esse dia que o Senhor fez e fez para nós, servos do Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, porque nesta manhã o Senhor já renovou em nossas vidas as Tuas misericórdias, e por elas, ó Deus, não fomos consumidos. Agradecemos também porque aprove ao Senhor, pelo Teu Espírito Santo, trazer-nos à Tua casa, para juntos, como corpo de Cristo, podermos usufruir da Tua palavra, da comunhão uns com os outros, da edificação do Senhor, para usufruirmos, ó Deus, de todas as bênçãos espirituais que o Senhor tem preparado para nós, especialmente, ó Deus, para nos assentarmos à mesa, relembrarmos o sacrifício do Senhor Jesus e podermos, ó Deus, alimentar a nossa esperança de que naquele dia o Senhor voltará e voltará para nos resgatar, e juntos, ó Deus, viveremos eternamente.
Por isso, ó Pai, receba toda a nossa gratidão. Abençoa, Senhor, de maneira especial cada um aqui presente e cada família aqui representada. Permita, Senhor, que a Tua graça, as Tuas misericórdias e o Teu amor sejam multiplicados, ó Deus, na vida de cada um e em cada família. Que ao sairmos daqui hoje, ó Deus, saiamos transbordando de alegria e de desejo de fazer a Tua vontade. Usa-nos, ó Pai, conforme o Teu querer, em nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém. Amém. Queridos irmãos, quero meditar com os irmãos a partir desse texto, exatamente por causa do contexto da Santa Ceia. Conforme as informações que eu recebi, é que nós temos o culto antes, depois teremos a escola dominical. Lá na nossa igreja em Cuiabá nós fazemos o contrário. Primeiro nós temos a escola dominical, depois nós temos o culto, né? E portanto, o presbítero Jorge me informou que hoje nós teremos a Santa Ceia, de fato a teremos. Por isso, gostaria de meditar com os irmãos sobre isso, a respeito desse memorial muito importante. No nosso contexto presbiteriano, entendemos que esse memorial é a comunhão dos santos. Lá no século XVI, chamava-se esse memorial de Communum Sanctorum, ou seja, momento que realmente os crentes, aqueles que entendiam, que tinham convicção de que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus, assentavam-se à mesa para participarem deste memorial, ou seja, este símbolo visível que traz para nós muitas lições invisíveis, bênçãos invisíveis. Ou seja, através da Santa Ceia, deste meio de graça, ou seja, esse instrumento através do qual Deus abençoa de maneira especial o seu povo, através do qual, de maneira especial, Deus fortalece a fé, a esperança e o amor do seu povo, para que nós cumpramos a nossa vocação até o dia do Senhor Jesus. Quando eu e vocês, todos nós, naquele grande e poderoso dia, poderemos e iremos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé e agora vou receber a coroa da justiça que está preparada para mim. E ele então nos apresentou naquela declaração dele, dizendo: não somente para mim, mas para todos quantos amam o Senhor Jesus. E este mesmo apóstolo Paulo diz que enquanto nós estivermos aqui, e é exatamente isso que a Santa Ceia traz para nós, nós somos o povo que prega a ressurreição do Senhor Jesus, a verdadeira mensagem da cruz. A verdadeira mensagem da cruz é que Jesus a venceu e ressuscitou, e é isso que a igreja tem que fazer e pregar até a volta dele. Portanto, nesse dia, o que nós realmente fazemos, e o Espírito Santo aplica isso no nosso coração, é que esta mensagem possa fazer tanta diferença para nós, que nós a levemos por onde quer que formos. Ou seja, devemos dizer ao mundo que Jesus ressuscitou. E esta é a mensagem que Paulo diz que não se envergonhava dela, né? Que para muitos lá fora ela é loucura, para muitos lá fora é um escândalo, mas para nós, como diz o texto duas vezes, para nós que somos salvos, para nós que fomos lavados no sangue do Senhor Jesus, ela é poder, ela é fonte de poder, porque ela transforma e edifica a nossa vida e transforma e edifica a vida dos outros. Por isso é que neste momento e no contexto do sacramento da Santa Ceia podemos fazer esta reflexão. De fato, a mensagem da cruz, que o apóstolo Paulo diz que certamente é loucura para os que se perdem, e ele coloca aqui, entre os que se perdem, muitos judeus e gregos, muitos gentios, e ele diz: para eles ela é loucura, mas para nós ela é poder de Deus. E ela foi necessária. Sem ela nós não estaríamos aqui, e sem ela não existiria a igreja, e sem ela a nossa fé não teria fundamento. Escrevendo aos Coríntios, mais adiante, no capítulo, ele começa a carta, começa as suas exortações
escrevendo aos Coríntios, falando da mensagem da cruz, e conclui falando mais profundamente a respeito do significado desta mensagem. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, nós temos lá um verdadeiro compêndio de teologia a respeito da mensagem da ressurreição, a verdadeira mensagem que a igreja tem que pregar. E ele então chega a dizer lá que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é sem sentido, sem lastro, sem significado. Não há razão para nós, né, se Cristo não ressuscitou. Mas ele brada em bom e alto som: mas Cristo ressuscitou, de fato ele ressuscitou, e é a primícia dos que dormem, disse o apóstolo Paulo. Sem dúvidas, a mensagem da cruz, que é loucura para os que se perdem, para nós, o poder de Deus, ela é indispensável. A cruz realmente tem um significado fantástico para nós, e eu gostaria de refletir com os irmãos. Finalzinho do século XIX e até os anos 20 do século XX, um famoso poeta português chamado Guerra Junqueira, ele dizia o seguinte: o justo não perdoa, o justo faz justiça. De fato, uma palavra que parece dura, mas é verdade. O justo não perdoa, ele faz justiça. E aí vem a necessidade da cruz, porque ontologicamente nós sabemos que Deus é justo na sua essência, e é totalmente justo, ele é absolutamente justo. E ele disse que a alma que pecasse morreria. E de fato a Bíblia diz que o homem pecou e o pecado passou a todos. E diz o texto bíblico que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo Deus o justo na sua essência, todos nós estamos debaixo da ira e do castigo de Deus. Todos caminhávamos a passos largos para a perdição, sem dúvidas. Como resolver o problema? Se a Bíblia diz que também do ponto de vista ontológico, do ponto de vista do ser de Deus, a Bíblia diz que Deus também, que é totalmente justo, absolutamente justo, a Bíblia diz que Ele é absolutamente misericordioso, bondoso, Ele é amor, a essência dele é de amor. E para quem que é totalmente justo, como conciliar amor e justiça? Do ponto de vista humano, não tem conciliação entre amor e justiça. Não tem. Quem é totalmente justo tem que fazer justiça. Se ele falou que ia exterminar toda alma que pecasse, ele teria que cumprir, porque senão não seria justo. Mas a Bíblia diz que ele é amor, que ele é bondoso, que ele é bom, que ele é misericordioso. Como resolver o problema do amor e da justiça na sua totalidade na mesma pessoa? Só tinha uma maneira, só através da cruz de Deus. A cruz, ela concilia aquilo que para nós humanos é inconciliável. A cruz, ela realmente, na pessoa de Deus, ela faz funcionar na sua inteireza o atributo incomunicável da absoluta justiça de Deus e o atributo da absoluta misericórdia de Deus. Então, na cruz do Senhor Jesus, nós temos a conciliação da justiça e do amor, ou seja, Ele cumpre a palavra dele de fazer justiça ao homem pecador. Ele condena na cruz de Cristo todo o pecado. Colossenses capítulo 2, verso 14 diz que lá na cruz Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Então, quando nós participamos da Santa Ceia, a primeira coisa que deve e precisa vir à nossa mente é um aspecto legal do sacrifício de Jesus naquela cruz. Literalmente legal. Ou seja, naquele dia, naquele momento, Jesus rasgou a duplicata, Jesus rasgou o título, rasgou o documento que Satanás tinha a respeito do nosso pecado. E naquele momento, diz a Bíblia, que Jesus absolutamente, de uma vez por todas, Ele satisfez a justiça de Deus. Então a cruz resolve esse problema. E a Bíblia diz que Jesus fez isso
por amor. Por amor. A Bíblia diz, famoso texto de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a cruz, quando olhamos para a cruz, ela é para nós este símbolo poderoso, maravilhoso, que conseguiu conciliar a justiça de Deus e o amor de Deus. Ou seja, na cruz Deus foi absolutamente justo, e na cruz Deus foi absolutamente misericordioso, bondoso. Ou seja, Ele realmente cobrou o preço do pecado, e Jesus o pagou por nós, pagou por mim, pagou por você. E na realidade nós é que deveríamos ter ido para a cruz, mas Jesus foi no nosso lugar e levou sobre si todos os nossos pecados, levou sobre si todas as nossas enfermidades, levou sobre si tudo aquilo que pesava contra nós, e lá na cruz Ele rasgou aquele escrito de dívida que estava na nossa conta,